E existe essa questão, né, de que o pessoal do campo, Ao vivo. ele tá ao vivo, né? Daqui a pouco a gente já vai começar, vou esperar entrar mais gente, enquanto isso a gente continua aqui. Friozinho em Curitiba. Friozinho em Curitiba. 12 graus. Tá 12? Tá 12 12 ou graus? 13? Meu Deus. Coisa assim. 12. 12 graus. Dos 29 que estavam no domingo, né? É, muito louco, né? Tava bom demais, né? Dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco. O que seria do calor sem o frio, tá ligado? É isso mesmo. Mas não precisava ser tão rápido, Não né? precisava Essa ser mudança. tanto, assim. Ai, É verdade, é verdade. muito bom. Por isso que eu coloquei essa camisa que ela é mais, pode ser mais do agro, né? Mais de fazendeiro? Mais do fazendeiro, mas ela esquenta, né? Uma camisa já mais quente. Você vê primavera, outubro e... Muito bom. Muito quentinho, né? Pamela, a hora que você quiser, você nos dá um ok que a gente inicia, tá? Pode começar. Pode começar? Uhum. Então vamos que vamos. Gente, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre liderança, um pouco mais. Liderança parte 2, né, Gilson? E a ideia é a gente reforçar e trazer conhecimentos que ao final da live você vai entender assim, poxa, na minha empresa eu entendi o que é um líder e como é que eu posso identificar essa pessoa, quais são as características, o que eu tenho que desenvolver nessa pessoa. Ou você que é dono de uma pequena microempresa, o que você pode melhorar na tua liderança, né, Gilson? Exatamente. Meu nome é Marcelo Chival, sou consultor de empresas há quase 10 anos aqui em Curitiba e região, né, atendo empresas de região também. E a minha proposta é te ajudar com você a duplicar o seu lucro no período de 1 ano. E é perfeitamente possível, né? Eu estou aqui com o Gilson. O Gilson é da Top Level Motors e ele encarou esse desafio comigo, né, Gilson? Exatamente. Boa noite, pessoal. E eu me coloco aqui como sou, na verdade, como uma pessoa que faz a consultoria comercial, né? Isso. E a gente que troca a informação do consultor e eu me coloco como sou empresário para tentar trazer para o nosso amigo ali que é um pequeno empresário, né? Como que a gente trabalha, como que funciona e como aí tentando colocar, no meu caso, como especialista aqui, as minhas dores e com entendimento para tentar levar para você a melhor forma de explicar a parte do lado do empresário mesmo, né? Isso mesmo, o Gilson é um cliente, né, Gilson? Exatamente. Mas é um cliente que entende bastante de gestão, então a gente está aí num nível aí que a gente consegue trocar muita ideia sobre isso, né? E acabou surgindo essa ideia de começar a fazer as lives, né? Nós já estamos na nossa live número 7, né? Live número 7. E são tópicos que ao longo desse próximo ano, por assim dizer, desses próximos lives, a gente vai abordando assuntos que eu levo nas empresas que eu trabalho. Eu acho que um dos diferenciais da consultoria são as situações práticas que a gente vai trazendo, o que acontece no dia a dia em diferentes tipos de negócio. Então eu atendo desde mecânicas até lojas de móveis, até indústria de adesivos e selantes, indústria de peças para janelas, mas também na área de serviços, né? Tem atendimento também, enfim, todos os segmentos têm alguma coisa em comum. Comércio, panificadoras, né? De níveis grandes também, né? Você tem. Exatamente, eu atendi a família Farinha bastante tempo, atendo a Anjos Pães hoje, que é uma padaria, para mim, fantástica, né? Perfeito. É uma padaria sensacional. Enfim, por que são tantos negócios variados? Que toda empresa ela é 50% feito da operação dela e 50% feita de áreas de gestão, né? Tem uma área financeira, são conhecimentos muito parecidos, claro que são adaptados à área financeira de uma padaria, à área financeira de uma indústria de peças para janelas, tem muitos pontos em comum. Ambas essas empresas precisam de uma DRE, por exemplo, que é uma demonstração do resultado do exercício. Então eu atuo nas áreas de gestão dessas empresas, que todas elas têm uma área de RH, todas elas têm uma área de marketing, são conhecimentos muito afins, muito similares. De uma ciência que não é um trabalho aí de motivacional, não tem nada a ver com isso. É uma ciência social aplicada chamada administração de empresas. Então a gente fala de conhecimentos amplamente utilizados em empresas de grande porte, que a gente pode trazer para empresas de pequeno e médio porte. E um desses assuntos, Gilson, que é um dos pilares da consultoria, é o tema de liderança, né? A consultoria tem 7 pilares, que é o que a gente vai falar, e um desses pilares é a liderança, né?
Outros pilares são RH, outros pilares pode ser estratégia, pode ser vendas, pode ser compras, pode ser marketing, enfim. Um desses pilares a gente entendeu que é a liderança. E por que a liderança é um pilar do administrador, do dono de empresa? Porque, como a gente sempre fala, delegar é uma arte, né? E para delegar, você precisa delegar para as pessoas, mas muitas vezes através dos líderes da sua empresa. Por que o líder é importante? Que é através dele que você vai conseguir sair um pouco do operacional e começar a se colocar cada vez mais no nível estratégico. Delegar é fundamental para escalar, né? Essencial para escalar. Então não tem como crescer se não delegar, né? Exatamente. Existe uma conta, depende do tipo de negócio, mas que a cada 10 funcionários você tem que ter um líder ali cuidando desses 10 funcionários. Sim. Né? Claro que essa conta pode variar, depende do nível de complexidade do negócio ali, né? Tudo isso. Isso mesmo. Mas é o segredo para você poder ir cada vez mais para o nível estratégico. Então existem 3 níveis que o empresário tem que cuidar. E para ele escalar o negócio dele, ele tem que cada vez mais ir para o nível estratégico, que é o nível de direção, que é o que vamos fazer e quando nós vamos fazer. Agora, o nível tático é o nível do gerente. Muitas vezes um dono de empresa, ele tem que estar no nível gerencial. Sim. Né, que ele vai colocar a mão, ele vai definir como nós vamos fazer isso, né? Com quais pessoas, vai acompanhar o dia a dia, vai ver quem está fazendo, vai acompanhar os KPIs, vai acompanhar o trabalho de cada um, pegar na mãozinha, ensinar a fazer. Isso é o trabalho do gerente. Trazendo para o nosso negócio aqui, minha empresa, como é uma empresa pequena, né? A gente tem 6 funcionários, né? 5, 6 funcionários. E quando a gente trouxe a tua consultoria aqui, uma das primeiras coisas que a gente fez foi desenvolver uma pessoa para ser o gestor, né? Só com esse fato da gente trazer essa pessoa para fazer a parte gerencial do negócio, ele já me deu mais liberdade para pensar estrategicamente na empresa, né? E eu já vi que eu tenho outros gargalos que a gente talvez negligenciava, que eu não estava conseguindo olhar porque eu estava muito no operacional ali. Eu era o cara que respondia muito lead, estava vendendo, e às vezes a gente se perdia muito nisso, né? Não que não seja bom, né? A gente tem que começar assim, né? Mas quando a gente colocou essa pessoa para ser o gerente, eu já consegui ter um pouco mais de clareza das áreas do meu negócio que talvez eu estava negligenciando, né? E como é importante ter esse tempo de olhar de longe, né? Sim. Um dos benefícios da consultoria é esse, é uma visão de fora. Sim. Né? E você mesmo começa a olhar mais de longe do negócio, claro. Porque a consultoria traz esse tempo da semana, que é um tempo de falar da estratégia. Sim. Obrigatoriamente a gente precisa sentar para entender melhor a estratégia e desenhar essas funções dentro da empresa, né? Sim. De desenhar os líderes que a gente precisa, né? E o líder, uma das coisas mais importantes de se dizer do líder, que foi falado na live passada, Gilson, é que ele é uma pessoa pró-empresa, ele é o embaixador dos processos da empresa, costumo dizer que é o Gustavo Lima, né, dos processos da sua empresa, né? Por quê? Porque ele é um cara que tem que estar do teu lado mais do que qualquer pessoa dentro da empresa. Essa semana eu gravei uma história falando assim, quem será que está do teu lado dentro da tua empresa? O que é estar do teu lado? É aquela pessoa que acredita na evolução do teu negócio, é aquela pessoa que não é mais do sempre foi feito assim, é a pessoa que tem uma visão, que te quer bem, é a pessoa que quer ver você evoluir, que ela tem a visão do teu negócio, a visão que você tem, ela compartilha contigo, ela acredita em você. Então, além dos funcionários, a principal pessoa que tem que ser assim, né? E isso não é uma coisa para ser utópica, sonhadora. O líder tem que ser assim. Se o teu líder não é assim, é um cara que duvida de você, que te critica ou que fala mal de você por trás, que não está engajado contigo, ele não serve para ser líder. Que o papel dele é ter essa visão junto contigo e mostrar essa visão, te ajudar a mostrar essa visão para os outros colaboradores. Com certeza. Né? Então, tem 3 coisas que eu falo muito do líder, vou repetir. A primeira coisa, ele gosta de ensinar as pessoas, isso te ajuda a delegar. Senão você fica só você ensinando o tempo todo, você não vai ter tempo. E o bem mais precioso que nós temos, eu costumo dizer, é o tempo. Não é o dinheiro, é o tempo. Por quê? Porque através do tempo, não adianta uma pessoa ter muito dinheiro e não ter mais tempo para usufruir disso, né? Então ele vai te ajudar a economizar tempo. Ele também é um líder, é uma pessoa que influencia as pessoas. Para quê? Para quando ele não estiver por perto, elas vão fazer o que tem que ser feito. O coração delas vai estar tocado, mas além disso é uma pessoa que tem visão.
O objetivo da live de hoje é a gente chegar num ponto, eu quero fazer uma revisão do que foi falado na live passada, mas tem um ponto aqui, eu fiz uma anotação de quais são as 10 principais aspectos do bom líder, para que você comece, a partir de amanhã, a olhar quem que tem isso. Será que os líderes da tua empresa, eles têm isso? E aqueles que você não tem líder ainda na tua empresa e está pensando em definir um líder lá, você tem que ver se ele tem isso daqui. Senão você pode estar colocando a pessoa errada. E você sabe que uma vez que você promove alguém, não tem volta, né? É um caminho sem volta. É verdade. Você não tem... por isso que tem que ser um negócio meio que estratégico, né? Para você colocar, porque realmente uma pessoa, quando você... Por exemplo, às vezes a gente quer promover um melhor vendedor, né? Exato. Às vezes você sacrifica a tua força de venda, o melhor vendedor, e não é um cara que é líder, né? Daí você, além de perder o vendedor, você tá com um líder que não é um líder, né? Talvez. Que você vai acabar perdendo esse líder. Exatamente, e perdeu o teu melhor vendedor. E perdeu o teu melhor vendedor, né? Então tem que cuidar muito com isso. Então, só fazendo uma recapitulação aqui, né? O bom líder nas empresas, o que é o bom líder? Ele não é um amigo de todos. Ele é a pessoa que sabe cobrar, né? Então, um bom líder desenvolve pessoas. A principal função de um líder, na minha visão, é desenvolver pessoas ou ajudar essas pessoas a se desenvolverem, né? Quem é o principal responsável pelo desenvolvimento? É o próprio colaborador. É ele que tem que se desenvolver. Sim. Mas o bom gestor, ele propicia condições para isso. Ele está preocupado com o desenvolvimento dessas pessoas. Ele está preocupado em delegar e não em delargar, né? E como é que ele faz isso? Ele avalia pessoas. A gente falou sobre como treinar pessoas, uma das lives, né? Como treinar pessoas, e uma das formas de treinar pessoas é avaliando pessoas, né? Então ele avalia pessoas, ele treina pessoas e ele reconhece pessoas. Poxa, eu estava falando com um supervisor hoje aconteceu, e uma das coisas que ele me falou assim: Marcelo, o meu gestor, ele só sabia me criticar. Então eu não sabia muito bem para onde ir, que nada estava bom. Me falou hoje isso. Então eu só sabia me criticar. Poxa vida, trazer um nível de insegurança muito grande para a tua equipe te transforma num líder dissonante. Existe um líder ressonante e o líder dissonante. O que é o líder dissonante? É o que cria um ambiente de medo dentro da empresa, um ambiente de insegurança. Um ambiente tóxico. Ele é uma pessoa que você faz aquilo que você tem medo de perder o emprego, porque você tem medo dele, porque quando ele não tiver ali, ele vai te sabotar. Sim. Né? Esse é o líder dissonante. E o líder ressonante, ele não cria essa atmosfera de medo, ele empodera pessoas. Então a gente falou na live passada sobre a diferença entre o chefe e o líder. Né? Tem um quadrinho que a Pamela falou que vai publicar esse quadrinho, ela vai publicar, e esse quadrinho fala claramente qual a diferença entre o líder e o chefe, em termos de foco, por exemplo, né? Poxa, ele foca no desenvolvimento das pessoas, o líder, enquanto que o chefe foca apenas nos resultados, né? Em termos de desenvolvimento, ele treina a equipe para que se torne mais eficiente. E o chefe, o que ele faz? Ele concentra o poder da tomada de decisão. Ele não quer que as pessoas entendam, então ele não empodera pessoas. Ele faz aquele microgerenciamento. Você deve conhecer pessoas assim, tudo tem que passar por ela, tudo, e ele vira a central da empresa. Só que ao mesmo tempo as pessoas viram robôs, porque elas não sabem tomar decisões, elas não sabem como agir, elas têm medo de agir, ficam paralisadas. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. Por exemplo, assim, o nosso amigo que está ali, que é um empresário, e ele tem uma pessoa ali que ele acha que é o chefe ali, né? Que pode ser, se você pudesse falar assim, cara, qual que é o primeiro passo que ele deve fazer para transformar esse cara num líder? Se ele acha que ele tem potencial, né? Poxa, essa é uma pergunta muito boa. Né? O primeiro passo que ele deve fazer, se ele percebe que essa pessoa eventualmente pode ser líder, na minha opinião, é analisar a intenção dele. Numa avaliação de feedback, o modelo da consultoria de avaliação de feedback, um dos pontos dos passos da avaliação é perguntar da carreira dessa pessoa. É perguntar qual é o desejo dessa pessoa. Às vezes eu sou um vendedor feliz e eu tiro lá 20, 30 mil reais só com o meu salário mais comissão e eu estou feliz. Eu encontrei meu propósito. Entendi. Então ele deve perguntar qual é o teu propósito? Onde você quer chegar?
Pode ser que a pessoa fale, não, eu estou feliz com o vendedor, eu faço o que eu gosto e tá tudo bem. Talvez é um cara que tem ambição para você, de repente, gastar energia para si, mas se você tiver, de repente, ver que o cara tem um potencial ali, é um cara que talvez valha a pena você investir. Isso. Então, o primeiro passo é você fazer uma entrevista com cada um da tua equipe. O que eu fiz aqui quando a gente foi selecionar aqui, que a gente tinha, como eu tinha um vendedor, né, alguns vendedores, e esse primeiro parte do pressuposto, assim, talvez não era a pessoa mais técnica, né, para a gestão ali do meu negócio ali, mas era uma pessoa que é uma pessoa de extrema confiança, né, que eu acho que tem que ser o líder, para você desenvolver um gerente ali, tem que ser uma pessoa de confiança, né, para o seu negócio. E também era uma pessoa que, cara, que ela realmente era, que nem você falou, ele era o embaixador do meu negócio, entendeu? Então, muita confiança, né? Muita confiança, e é um cara que ele realmente via na empresa, digamos, ele vende a minha empresa, né? Vendia muita empresa. Então eu falei, cara, esse cara, apesar dele não ter os perfis de liderança ali, digamos assim, as qualificações de um líder, ainda é informação, mas é um cara que eu resolvi investir. Eu estou colhendo os frutos dele agora. Exatamente. Existe um ditado que eu sempre falo, que as pessoas certas aparecerão no seu negócio. Eu vou continuar falando isso até o final, enquanto eu estiver fazendo consultoria, porque elas vão aparecer. E às vezes, logo que eu saí desse mercado de multinacionais, nós viemos da mesma escola, né? E vamos chamar de nepotismo, né? Era uma coisa muito mal vista, né? De chamar familiares, não, o cara chamou um familiar, para mim isso está errado e tal. E de certa forma, os negócios que começam, você precisa trazer pessoas de confiança. E eu mudei o meu ponto de vista. Muitas vezes você chamar para dentro do teu negócio alguém que é filho de alguém que você já confia, ou você chamar um irmão para o teu negócio, ou você chamar um primo, alguém que você de verdade conheceu do berço. Essa pessoa vai ser o teu pilar para te ajudar a construir o teu negócio. Às vezes está mais próximo, né? Você já passou por isso, alguém que é alguém que você não pode perder. Não tem que ser uma regra, né? Mas é uma pessoa que de repente pode te ajudar, né? E essa pessoa, ela pode ser uma pessoa muito próxima. Na minha visão, tem que ser, porque é uma pessoa que não vai para o mercado, que não vai para a primeira proposta que seja feita, que já tem uma confiança depositada em você também, né? E acredita no teu projeto, te conhece teu caráter. Sim. Né? E a gente está falando isso hoje, né, Gilson? Como a confiança é um pilar importante. Total. E essa pessoa, se ela te conhece o teu caráter, ela não vai te abandonar por qualquer vento que bater. Pra gente, e isso tem muito a ver com liderança, né? Pra nós, assim, eu acho que deve ser a confiança é inegociável, né, cara? É inegociável, é uma das bases. Porque que a gente fala assim, você pode investir em desenvolvimento técnico, mas essa questão do caráter, essas coisas tem que ser negociável, né? Porque é fundamental, né? Exatamente. Então vamos ser muito práticos aqui agora, na vida real mesmo. O que eu analiso numa pessoa, se eu quero chamar ela para ser líder, se eu quero chamar ela para ser sócia de alguma coisa que eu esteja fazendo, se eu quero chamar ela para qualquer coisa que envolva a liderança dessa pessoa, como é que ela age na vida pessoal dela, né? Aliás, eu vi uma definição sobre, eu acho que o líder é uma pessoa que ele não pode ser inocente, mas ele tem que ser uma pessoa confiável e uma pessoa bondosa. Então, olha a definição que eu vi, eu nunca mais esqueci isso. Como é que você sabe se uma pessoa é confiável? Como é que você faz para identificar se uma pessoa é confiável ou se ela é uma pessoa do bem, uma pessoa bondosa? É pelo que ela fala? Não. É pelo aquilo que ela aparenta, de como a vida dela é? Não. Mas sim, tem que analisar como é que é essa atmosfera que essa pessoa criou. Por exemplo, essa pessoa é casada. Como é que é essa atmosfera? Como é que ela lida com o esposo dela, com a esposa, como é que ela lida com os filhos, como é que ela lida com os irmãos, como é que ela lida com o sócio que já é sócio há muito tempo, como é que foi essa sociedade, você analisar como é que é a relação dessa pessoa com as pessoas que ela não precisa mais impressionar. Entendi. E faz total sentido, né? Porque daí a hora que ela estiver ali no negócio é onde que isso aí vai aflorar, né?
vai aflorar isso, você não vai conseguir modelar, né? Isso Porque mesmo. não vai conseguir moldar, porque já está nela, né? Isso Ou mesmo. muito mais difícil, né, de mudar, né? Isso mesmo. Né? Então, um ponto que eu acho interessante, será que essa pessoa ela atrai a esposa, por exemplo? É. Se essa pessoa é capaz de atrair a pessoa que tem mais fidelidade com ela, o que ela vai ser capaz de fazer com você que está chamando ela para ser líder? Eu sei que são Você pontos... vê, é meio louco, né? Mas É difícil de descobrir isso. é difícil, mas é um negócio profundo, né? Porque Super se profundo. a gente está falando sobre liderança, você vai colocar uma pessoa ali e você já está falando que a gente tem que analisar essa pessoa, como que ela vive ali na vida dela, né? Como que é a vida dela, né? Exatamente. Se isso faz total diferença, né? Eu acho que isso tem muito a ver, sabe? Eu realmente, para o meu ciclo de amizade, assim, ou para o desenvolvimento de negócio, né? Que a gente sempre quer expandir negócio, quer expandir, né, o nosso grau de conhecimento, você não quer fazer com qualquer pessoa, né? Então você olha essas pessoas que são como que elas são, né? Como que ela trata a família, como que ela trata a esposa, como que ela trata os seus colaboradores, aquelas pessoas que de repente ela não precisa mais influenciar. Mas sim, para você modelar um líder, né? E no líder depende da função que você vai colocar de liderança. Por exemplo, eu vou trazer um líder para minha área financeira. Eu vou analisar até esse tipo de coisa. Claro. Como é que é a base dessa pessoa. Sim. Se tem família, o que faz com a família, Sim. o que fez com o seu vínculo próximo, Sim. como essas pessoas amam essa pessoa, se gostam, ou se na verdade o cara é um grosso. Né? Porque ela não vai trabalhar sozinha, né, Marcelo? Por mais que ela seja uma área mais técnica, ela vai estar trabalhando com pessoas, né? Claro. Agora é diferente. Eu vou chamar um líder de vendas. Eu vou ficar analisando esse tipo de coisa? Não, eu vou analisar principalmente um cara que me traz resultados. Sim. Que tipo de resultados que essa pessoa trouxe? É um conjunto. Claro. É um conjunto que eu vou analisar nessa pessoa. Mas aliás, dependendo da função, eu vou trazer um cara que é só baseado em resultados? Ou só baseado em ter uma boa família? Não, peraí, eu tenho que analisar outras coisas, porque às vezes eu preciso de um cara que seja um cara que estuda, que se atualiza. Nem sempre um cara que é o top das vendas vai servir para gerenciar uma equipe. Nem sempre um cara que tecnicamente é o que mais conhece vai servir para ser líder também da sua equipe. Tipo assim, a gente não quer, claro que no fringir dos ovos ali a gente quer pessoas que dêem resultado. Não podemos enganar ninguém, que é o que a gente quer, né? E é o que sustenta uma empresa, o lucro, a pessoa tem que dar resultado. Mas é que quando a gente está pensando em modelar um líder dentro do teu negócio, essa questão do resultado, ela não pode vir de qualquer jeito, né? Tem que ser com... E como é que é esse resultado? E Gilson, muito importante isso que eu vou te falar agora. Como é que é esse resultado? É um resultado a curto prazo ou você espera um resultado a longo prazo? O que é um resultado a longo prazo? Vamos dar um exemplo aqui. Essa semana eu estava falando sobre como é que foi a terceira geração daquela loja famosa aqui em Curitiba, a HM. Uhum. E daí eu procuro sempre aprender, né? Sim. Sobre as histórias das empresas, o que aconteceu. Eu não quero ser leviano aqui no que eu vou falar, mas o que me foi falado, né? Que foi um problema, de que foi chamado pessoas que colocaram a empresa, mexeram no caixa da empresa. O que acontece, né? Que era o genro lá que foi sumindo com o dinheiro da empresa e tal. Então, era uma empresa que fechou, mas era uma empresa muito famosa. Sim. Então, o que é o resultado a curto prazo? É um cara bom de vendas que te dá resultado, que traz lead, que sabe a hora de fechar a venda, mas e será que esse cara, no longo prazo, é um cara que vai te trazer resultado? Ou ele vai passar a mão em você? Ou ele pode ser um cara que, digamos, que ele busca o resultado acima de qualquer coisa, vai... A gente estava falando sobre aquela norma lá da NR01. NR01. Cara, se você traz uma pessoa que de repente traz resultado, mas é um cara tremendo de um louco ali na empresa, amanhã o teu funcionário, o teu colaborador que está ali sai, vai te pôr no pau, vai te colocar na justiça, aquilo, o resultado que ele te trouxe a curto prazo vai te virar um ônus muito maior para você resolver um passivo judicial lá, jurídico, né? Isso mesmo. Trabalhista. Então, pensando a gente está por enquanto rodeando um assunto. Sim. E eu quero chegar num tópico aqui sobre o que é um líder ideal, né, que as empresas precisam. Mas eu coloquei aqui 10 pontos, principais aspectos que um bom líder precisa ter na tua empresa, né, para que você tenha uma pessoa que você vai poder pensar, não, esse cara serve para ser meu líder. Tá.
né? Mas antes de mais nada, eu quero dizer assim, antes de falar esses 10 tópicos, eu quero dizer que o líder é uma pessoa otimista, mas realista. Seja qual for o tipo de liderança, isso não vai mudar, pelo menos na minha mentalidade. É uma pessoa que tem a mesma visão que você. Os pessimistas não constroem nada. Ele tem que ser realista, ele tem que enxergar as coisas que podem dar errado, mas não é aquele cara que vai falar assim, não, isso aí não vai mudar. Marcelo, as coisas, você não vai conseguir mudar essas coisas aqui não, Marcelo, pode esquecer. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Essa pessoa não serve para ser líder. Talvez ela vai continuar sendo um bom operacional ali, mas você não pode chamar essa pessoa para ser líder, porque ela vai colocar água no teu negócio. O mundo pertence às pessoas que realizam e que têm uma visão positiva das coisas. Como dizia, bom, enfim, isso eu garanto. Né? Tem que ser pessoas que têm essa visão. Eu ia falar do seu Agenda, que ele falava garanto e provo, fundador da Aliança Mostra. Garanto e provo, né? As pessoas que acreditam, que têm visão de futuro e uma visão positiva, mas que também prevêem as situações que podem dar errado, são as pessoas realistas e otimistas. Sim. Uma coisa não é excludente da outra. Tem gente que fala assim, não, fulano é muito otimista, eu já sou um cara realista, então eu vejo tudo que pode dar errado e por isso que às vezes não faço. Não, peraí, o cara ele tem que ter uma visão otimista, que às vezes assim, tem que olhar para essa pessoa e acreditar nela. Sim. Né? Enfim, vamos falar de quais são esses 10 aspectos aí. Primeira coisa de um bom líder, essa pessoa que você está estudando para ser líder na tua empresa, ela é uma pessoa que estuda? É uma pessoa que traz aplicativos novos para a tua empresa, que te mostra inovações de mercado, que vem e fala sobre a inteligência artificial, que te traz alguma saída, traz alguma tecnologia nova. É uma pessoa que está fazendo faculdade de volta, é uma pessoa que fez um curso assim assado, é uma pessoa que está lendo um livro e traz assuntos diferentes para você, ou é uma pessoa que está sempre fazendo a mesma coisa? Para o meu negócio aqui, eu acho que para qualquer negócio, eu acho assim, ainda mais para liderança, né? Uma pessoa que nunca leu um livro ali, que nunca fez nada, não estudou sobre alguma coisa, eu não contrataria. Sabe? Né? Sabe por quê? Porque, cara, uma pessoa que não tem essa disponibilidade de querer aprender, se atualizar, nesse nosso mercado cada vez mais concorrido, mais louco, né, que a gente fala assim, ela não consegue se adaptar. E hoje a gente precisa de pessoas adaptáveis, né? Sim, e principalmente eu vejo que principalmente com a inteligência artificial, ela está potencializando muito o aprendizado das pessoas. Tudo que nós dois queremos aprender, o que a gente faz quando a gente está aqui na consultoria? A gente vai lá na inteligência artificial e pede a opinião da inteligência artificial. E claro que você não vai poder pegar exatamente o que está na inteligência artificial e colocar, senão seria uma coisa mecânica, né? Por exemplo, você nunca contrataria uma pessoa, hoje não faz sentido você contratar uma pessoa para a gestão do teu negócio que, digamos, negue o uso da IA. Hoje não faz sentido. Exatamente. Porque é uma ferramenta que veio para ficar e não faz sentido você falar, pô, eu não acredito nesse negócio. Não tem retorno. Não faz nem sentido, né, você ter uma pessoa dessa no teu negócio hoje. E mais que isso, você vai perguntar como que ela usa a inteligência artificial em favor dela. Para ver se ela já entendeu como utilizar isso, né? Por exemplo, você é uma pessoa que está fazendo uma pós-graduação em inteligência artificial nesse momento. Sim. Ou seja, uma pessoa que está se atualizando. Da mesma forma, você vai esperar que um líder na tua empresa também se atualize. Né? Segundo ponto, a gente vai falar de 10 pontos aqui que o teu líder precisa, pelo menos uma boa parte deles precisa ter isso. Né? Segundo ponto, ele tem disciplina. O que é essa disciplina que você espera do líder, né? Poxa, um líder ele tem uma série de rotinas dentro da tua empresa que você vai precisar que ele execute. Muitas vezes é um cara que vai ter que chegar mais cedo para abrir a tua empresa, porque ele tem a chave da empresa. Já pensou se o líder é o cara que chega atrasado? Aí vai ficar um monte de funcionário lá na frente da empresa esperando abrir a empresa. Sim. Então ele é um cara que tem disciplina, ele acorda no horário, ele acorda muito antes. Ele dentro da tua empresa ele vai lá e liga os computadores, ele vai lá e fala com um fornecedor tal, ele sabe que ele tem que falar com um cliente tal, ele tem uma agenda, ele tem uma rotina, ele sabe que ele tem que dar um feedback para um funcionário em tal horário, ele sabe que ele tem que fazer o pagamento de tal fornecedor em tal horário.
ele sabe uma série de coisas que todos os dias ele tem que fazer. O líder não pode ser aquele, o líder ele já não pode ser aquele cara que começa às 9 e sai às 18, né? Não, ele faz mais já para outra empresa do que uma pessoa normal. Né? Exatamente, então não dá para ser uma pessoa, claro que você não quer um escravo no teu negócio, você é um cara que seja o teu parceiro de negócio, seja o teu líder, que ele realmente ganhe, só que ele é um cara que ele realmente faz mais que os outros, né? Faz muito mais que os outros, né? Como a gente é empresário, muitas vezes a gente chega no nosso negócio 8 horas da manhã ali e sai às 20, 10 horas e chega em casa e vai pensando no negócio. Exatamente. O líder tem que ter um pouco dessa característica, assim, sabe? Tem que ter. De pensar um pouquinho fora do horário ali, porque não dá pra, né? Por exemplo, o meu ontem, era 8 horas da noite, ele estava conduzindo com o vendedor uma venda. 8 horas da noite, a empresa fecha às 6, entendeu? Sangue no olho, né? Então tem que ter, cara, tem que ter. Não adianta a gente achar que vai achar um cara ali que trabalhar das 8 às 18 vai resolver o problema. Não vai. Isso mesmo, isso mesmo. Ele tem essa crença, né? De que ele tem que ter essa disciplina e tem que, nesse sentido, a gente vai para o próximo ponto. Como ele tem essa disciplina e ele é metódico, né? Ele é metódico para as coisas que tem que ser metódico, mas sabe improvisar na hora que tem que improvisar, né? Mas disciplina está muito relacionada ao método. Ele tem um terceiro ponto, que ele tem o poder, ele tem o poder do exemplo. Ele é exemplo, né? Então, poxa, mas Marcelo, tudo isso que você está falando é óbvio, né? É óbvio, mas não acontece. Então, por exemplo, eu tenho líderes que a gente definiu em alguns clientes que o cara, a gente tem como regra que não pode usar o celular na empresa, mas ele vai lá e usa. E ele usa para qualquer coisa. É Instagram toda hora. Como é que você faz para saber se dá exemplo nesse sentido? Você é o dono da empresa, então você tem que ficar ligado no Instagram para ficar de olho nos leads, tem alguém que comenta alguma coisa, não sei o quê, ou também para ver quem está visualizando as suas publicações. Você tem autonomia para isso, sim. Mas você já vê no teu Instagram que toda hora aparece o teu supervisor Bob lá. Pô, mas o Bob não era para ficar o tempo todo online no Instagram ou no WhatsApp o tempo todo, porque ele não é uma função que tem que usar o WhatsApp o tempo todo. Ele é um líder, por exemplo, de produção que tem que estar lá, hey man, e ajudando também lá na prática. Mas toda hora o cara está no Instagram, online, tem coisa errada. Sim. Então tem que ficar de olho. Nesse caso, nós, empresários, temos que ter essa visão, né? E o poder do exemplo, você não pode ser hipócrita, né? E o que é o poder do exemplo? É só você ficar utilizando o celular? Não. É você, tem outra regra, por exemplo, que é do cliente, você não pode comer fora do local da cozinha, mas o cara vai lá, está sempre com um biscoitinho. Agora vamos mais longe. O líder, ele tem que ser exemplo de seguir o processo como tem que ser. Se ele não for um cara Caxias no processo, as outras pessoas não vão fazer. Verdade. Ah, mas ele nunca registra no CRM quando ele faz, o que eu vou fazer? Nós tivemos essa situação. A gente tem que chegar no líder aqui dentro da própria empresa e falar, se você não fizer no CRM certinho, como é que você vai cobrar isso? Então, peraí, antes de você ir lá fora cobrar o vendedor, nós precisamos que você venha aqui e você preencha e atualize as colunas do CRM, e daí você pode ir lá cobrar. Terminou, agora você pode ir lá. Sim, não faz sentido, né? Senão você não tem moral, né? Para fazer. Não tem moral. Então tem que ser exemplo. Poxa, mas você quer que esse cara seja um monge? Não, eu quero que ele só seja um líder. E como falta... Não é qualquer um que pode ser líder, né? Tem que ser uma pessoa que nem a gente estava conversando, né? Uma característica de um cara que realmente... Por isso que ele ganha... a gente tem uma política aqui de remunerar bem, né? O líder, né? Porque como ele vai ganhar mais, assim, ele também tem mais atribuições, né? E nós fizemos uma coisa aqui que eu acho que é super válida para qualquer empresa. A gente fez um contrato com o nosso líder aqui, que é por resultado da empresa. Então ele recebe sim um fixo, mas também a gente fez baseado no resultado. E claro que da forma que a gente encontrou, não vou contar aqui o caminho das pedras, mas a gente fez de uma forma que é um resultado real para você. Sim, tem que ser. Não, porque senão, porque a gente falou, se a gente quer um embaixador, mas não pode ser só né, cara, faz aí que eu preciso que você defenda a minha empresa. Não, o cara realmente
ele está interessado no resultado também, né? Ele é um defensor do resultado, né? Um defensor do resultado. Faz sentido. Que mais? Quarto ponto. Então falamos de é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que tem disciplina, é uma pessoa que tem o poder do exemplo. Quarto ponto, tem clareza de comunicação. Ele se comunica com frequência com a equipe. Ele é uma pessoa que estabelece a comunicação com a equipe. Então, por exemplo, eu tenho um cliente meu em que a gente descobriu que era necessário contratar um gerente lá, porque eu como consultor, eu estava indo lá 2 tardes por semana. Então a gente percebeu que era necessário chamar essa pessoa. Tinha que ser uma pessoa que gostasse de falar com a equipe, que tivesse essa clareza de comunicação. E que é clareza de comunicação? É fazer reuniões individuais com cada um quando tem que fazer, falar com o grupo de tempos em tempos, na frequência necessária, deixar clara a mensagem. O que temos que fazer essa semana? Por exemplo, eu tenho um cliente que é a Solução, e na Solução a gente tem um líder de marketing que é o Marcião, né, o grande Márcio, fica um abraço aqui para o Márcio, do marketing, e toda segunda-feira ele faz uma reunião para falar das entregas de cada um da equipe, toda segunda-feira de manhã. E para o formato de liderança dele fez sentido esse modelo. Cada líder vai ter que encontrar o melhor formato de reunião com os seus liderados. No caso dele, ele entendeu que era toda segunda-feira de manhã. Tem certos negócios que segunda-feira de manhã está todo mundo se descabelando, cheio de cliente, não é o momento de falar. Sim. Mas aí ele vai ter que entender qual é o momento de falar com a minha equipe. Vai ter que ser, quarta-feira, final da tarde, é um momento mais calmo. Ou, não, na sexta-feira. Por que na sexta-feira? Porque sexta-feira é o momento de fazer o fechamento dos resultados. Para mim é mais importante falar do fechamento e dar um parabéns para a equipe do que na segunda-feira reunir. Por exemplo, os gerentes de um banco, às vezes vale mais a pena reunir na sexta-feira, final da tarde, para falar dos resultados que aconteceram. Sim. Porque já é uma equipe mais sênior, uma equipe que não precisa de direcionamento, precisa de reconhecimento. Então eu vou falar na sexta-feira, final da tarde. Agora, se é uma equipe que precisa mais de direcionamento, eu vou falar na segunda-feira de manhã. Olha só como é. Eu acho que na área de vendas, assim, eu sempre acho legal fazer essa reunião no começo da semana para direcionar, falar, porque não adianta, venda você sempre está correndo atrás do principal objetivo, que é a venda, né? Então, claro que a gente faz um feedback ali, fala, tá legal essa semana e tal, mas é legal fazer o direcionamento, né, para a semana. Exatamente. Depende de cada negócio. Na farmácia onde eu trabalhava, a gente fazia reunião todo dia. Todo dia. Todo dia. Tem negócio que demanda. Mas eram tipo 9 minutos. A gente chamava de 999. Era 9 horas da manhã e durava 9 minutos. Legal. E daí era o direcionamento, né? Tipo as novidades que estavam ali na farmácia, que tinha em relação ao marketing, vendas e tudo. E todo dia tinha um tema. E o alimento diário, né? Você vê que já era um tipo de um formato de comunicação, nesse caso da farmácia, que tinha um quê de treinamento, né, Camila? Sim. Então, e muito sabiamente eles perceberam isso. Sabe por quê que eles fizeram dessa forma? Porque as pessoas não aprendem tudo de uma vez só. As pessoas precisam de pequenas doses de conhecimento, até para não ficar maçante. Por que a gente faz uma live de 1 hora? Né? Talvez até 1 hora seja até demais, né? Mas 1 hora toda semana, porque são pequenas doses de conhecimento. Sim. Cara, daqui a um ano, quem acompanha a live, daqui a 1 ano vai estar sabendo tudo sobre gestão. Pois é. Eu garanto sobre isso. Que em seguida, o começo, digamos aqui, daqui a 1 ano vai ter um processo completo para o cara mudar a empresa dele. Né? Ou né? Tem as gravações, né? A gente percebe que tem 200, 300 visualizações de algumas lives. São pessoas que estão indo lá para ver a live quando podem, porque esse horário, porque às vezes também é competitivo, sim, né? Sim. Mas o que acontece? Daqui a 1 ano, essa pessoa vai ter um grande conhecimento sobre gestão. Sim. Eu vou procurar passar todo o conhecimento prático das empresas e teórico que eu trouxe. Poxa, eu me formei em administração, em contabilidade, fiz pós em gestão de projetos. A gente vai trazer esse conhecimento aqui. Na semana que vem nós vamos falar sobre... prática, né? Na prática. Semana que vem nós vamos falar sobre estratégia das empresas. Vai ser um toque, vamos começar a abordar o pilar de estratégia. E o que eu acho legal é que não é uma teoria só, né? É uma prática, né? Que a gente vê, que eu vi no meu negócio, né? Que, né? Por isso que a gente começou, né? Sim. Porque a consultoria, ela mudou a minha chave, assim, sabe? Porque às vezes a gente que é um pequeno empresário, a gente acha que você tem que entender que você precisa profissionalizar o teu negócio, senão o teu negócio não cresce. Sim.
E profissionalizar, às vezes, não é contratar um monte de gente, não é isso. As pessoas falam assim, primeiro eu preciso crescer para depois... Não, você precisa primeiro profissionalizar para crescer, né? Senão não faz sentido, né? Senão você fala, como você vai... Se você fala assim, cara, se eu vendo X e eu quero vender 2X, como que eu faço para alcançar esse 2X? Exatamente. Tem que ter uma estratégia, né, Marcelo? Tem que ter uma estratégia. E foi bom que a gente pegou esse gancho, porque semana que vem a gente vai falar sobre estratégia. Legal. Né? E, aliás, é um dos pontos que a gente vai falar sobre o líder. Vou pegar o gancho. Então, ele tem visão. Quinto ponto, vou inverter aqui os pontos. Era para ser o sexto ponto, mas já vou falar desse ponto. O líder, então, ele tem que estudar, tem que ter disciplina, tem que ter o poder, ser poder de exemplo, né? Tem que ser exemplo para os demais, tem que ter clareza de comunicação, mas ele tem que ter visão da equipe e do negócio. Então ele tem que ter estratégia. O que é estratégia? É entender cara, ele tem que entender por que o que é feito assim. Então esses dias eu estava com um líder de uma empresa e ele chegou com tudo já. O cara é muito inteligente, chegou com tudo. E ele falou, não, Marcelo, essas duas pessoas aqui, Marcelo, vamos transformar em uma só, e vamos otimizar o custo da empresa. Eu falei, calma, muita calma nessa hora. Se temos duas pessoas, cada uma fazendo isso, outra fazendo isso aqui, é porque tem uma equipe por trás de X pessoas que, se você quiser economizar nessas duas pessoas aqui, você vai perder rendimento das outras 10 pessoas. Tem um contexto, né? E essas outras 10 pessoas, cada uma delas ganha o triplo de cada uma dessas duas pessoas aqui que você está querendo tirar e transformar em uma só. Você vai dar retrabalho para essas pessoas que ganham 3 vezes mais. Ali. Não quero entrar em detalhes porque eu não quero expor a empresa. Aí ele, não, então vamos manter essas duas aqui. E provei para ele na hora da estratégia. Então eu passei a minha visão para ele e ele puxou a minha visão. Entendi. Ele entendeu a visão, né? Então, agora se fosse um cara bitolado, não, ele não ia entender minha visão e ele ia querer economizar onde não deve economizar. Verdade. Então, muitas vezes, ou ele tem que ter a visão do dono ou do consultor, no caso é o consultor que está trazendo a visão, que eu estou apoiando o dono da empresa, e o dono da empresa também acha que tem que ser duas pessoas. E essa visão eu tive junto com o dono da empresa, tem que ser duas pessoas para fazer esse apoio aqui, para essas outras 10 pessoas poderem fazer um bom trabalho. Talvez o que ele precisava saber por que tinha aquelas duas, né? Ele se deu a clareza para ele, falar, não, realmente não dá para mexer aqui não, porque não faz sentido vou sacrificar as outras pessoas ali na frente. Né? Mas eu preciso compartilhar essa visão com esse líder. Ele, né? E ele também tem que ser uma pessoa de visão, uma pessoa de estratégia, senão ele vai ser um fazedor. Então o líder tem que ter visão para quê? Para guiar o time. O líder guia as pessoas do time. E ele tem que ser resiliente, né, Marcelo? Porque, para pensar assim, um líder de vendas, por exemplo, que como é a nossa área mais venda, eu sempre falo aqui, tipo assim, você dá uma meta no começo do mês, né? Fala, cara, é o seguinte, ó, você vai ter X, nosso objetivo na empresa aqui é fazer X venda de carros por mês. Então o cara tem que ser resiliente e se adaptar, né? Porque, pô, chega dia 10, o cara tá devendo uma meta ali, o cara tem que falar, cara, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, precisamos sacrificar aqui, vamos pegar os leads daquele mês, vamos ter... O cara, ele fuça, né? Mexe, porque eu preciso entrar dentro da minha meta. Isso, e você sabe por que como foi importante ter falado isso? Como foi importante? Porque tem tudo a ver, tá dentro do tópico de ter visão. Você sabe aquela pessoa que tá todo mundo criticando, cara, você tá errado, olha, vender livro pela internet, você tá viajando, né? Tô falando do cara da Amazon, né? Todo mundo criticava esse cara no começo porque ele vendia livro pela internet. Só que acontece que hoje, se não é o mais rico do mundo, ele se tornou a pessoa mais rica do mundo em algum momento. Ele está entre os top 5 pessoas mais ricas do mundo. Porque ele começou vendendo livros, mas depois ele começou a vender outras coisas. E por que ele foi resiliente? Porque ele teve visão. É aquilo, o líder de verdade, ele está vendo aquilo que os outros não estão vendo. Por que esse maluco está vindo aqui fazer live? Por que ele fica indo de cliente em cliente? Agora estou trazendo um exemplo. Onde que esse cara quer chegar? E visitando empresa em empresa e aprendendo um pouquinho sobre cada negócio? Porque eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão de multiplicar isso. Mas antes eu preciso passar por isso. Né? Poxa, Marcelo,
Então, eu estou falando agora do meu exemplo. E tem um propósito, né? Se eu não tiver a resiliência, se eu não me apegar à minha visão, em certos momentos, poxa vida, eu comecei a consultoria indo para Itaperuçu. Meu começo da consultoria, eu atendia a Aliança Móveis aqui, eu ia, Gilson do céu, eu ia 4 vezes por semana até Itaperuçu, viajava 2 horas para ir, viajar 2 horas para voltar, quase bati o carro. Cara, me arrisquei, mas porque tinha uma visão de que eu vou ter clientes em Curitiba. E quando eu tiver cliente, um dia eu vou delegar isso. Sim. Foi muito sofrido. Se eu não tivesse a visão, eu não teria resiliência. Se você não tiver a visão de como as coisas vão se tornar, você não vai ser resiliente, porque daí você vai desistir. Então a visão é essencial que o teu gestor também tem, o teu líder também tem. Ele tem, ele realmente coloca aquilo que a gente falou do cara que é do GPS lá, né? Ele era o GPS que a gente falou semana passada, né? O líder tem que ser o GPS, né? Por exemplo, assim, opa, saiu da rota, recalculando aqui, vamos voltar para cá, porque senão ele não vai conseguir chegar no objetivo. Isso, né? Mesmo, ele vai guiando as pessoas, não está indo fora do meu propósito, estou tendo muito processo trabalhista. Poxa, será que eu estou agindo certo com as pessoas? Eu vou ter que mudar isso. Sim. Então ele tem visão das coisas que estão acontecendo. Total. E muda a estratégia quando necessário, porque muda a estratégia de acordo com essa visão que ele tem. Que mais? Então falamos que ele estuda, ele tem disciplina. Eu estou lendo para reforçar, gente. Ó, ele estuda, ele tem disciplina, ele tem o poder do exemplo, ele tem clareza de comunicação, ele tem visão da equipe e dos negócios, mas ele tem uma sexta coisa, que ele entende de pessoas. Né? Então ele entende o potencial de cada um, ele sabe ler pessoas. Eu tenho alguns clientes que eu fico de cara, que eu admiro essas pessoas, porque ele olha para uma pessoa e sabe quem ela é. O cara é muito fantástico. Assim, olha, como esse cara entende pessoas. Ele olha para a pessoa e sabe o que ela está pensando. Ele é muito rápido. Né? E você já é assim. Você é uma pessoa assim. Sim, o Pedro da Solução, ele é uma pessoa assim. O Washington da Aliança, ele é uma pessoa assim. A Samira da Aliança, ela é uma pessoa assim. Mas você sabe que você vai aprendendo com o tempo, né, um pouco disso, né? Vai aprendendo. Que a liderança é ensinável, né? O Diego o Diego da Anjos é uma pessoa assim. O seu Adelino da família Farinha, ele olha uma pessoa e ele entende essa pessoa. Cara, é impressionante. Então, você saber ler pessoas é essencial. Até para saber se as pessoas não querem te enganar, saber. Todo mundo quer alguma coisa. Olha só essa frase que eu vou te falar. Que isso foi um marco na minha vida. Todo mundo quer alguma coisa. A pessoa que sabe ler pessoas, ela sabe identificar o que cada um quer. Essa pessoa quer ajudar alguém ou ela é egoísta? Essa pessoa, o que ela quer aqui na minha empresa? Esse aqui, o que ele quer? Será que ele quer afagar o ego dele ou será que ele quer realmente trazer algum resultado? E essa pessoa o que quer? Lembra dessa frase? Todo mundo quer alguma coisa. E se você entende de pessoas, você sabe onde que cada um quer chegar. Esse aqui não é uma pessoa boa. Esse aqui é uma pessoa boa. Esse aqui ele quer sucesso. Esse aqui ele quer dinheiro. Esse aqui ele quer fama. Esse aqui ele quer reconhecimento. Esse aqui ele quer só simplesmente ficar próximo das pessoas. Ele é uma pessoa meio solitária. Ele quer ter um lugar que as pessoas abracem ele. Esse aqui... Você tem que saber ler isso nas pessoas. Às vezes as pessoas querem mais do que uma coisa só. E às vezes você tem que saber o que é mais importante para essa pessoa. Isso ou isso. Eu vou dar para essa pessoa aquilo que ela quer. Quando você aprende a ler o que as pessoas querem de verdade, você dá a cenourinha que essa pessoa quer para ela ir atrás. Faz sentido, faz muito sentido. Porque daí você sabe que você pode ter, digamos assim, X colaboradores. É que nem a gente fala, né? Empresas são feitas de pessoas, né? Então, cara, se o líder for realmente um bom analista das pessoas ali, ele sabe que para cada pessoa ele tem o seu tipo de motivação, por mais que a pessoa se automotive, né? Mas cada pessoa tem o seu tipo de motivação e ele sabe como adaptar, né? Aquilo com aquela pessoa, né? Ele sabe trabalhar aquilo. Pô, o João ali, ele é um cara que ele está procurando mais isso. Então, eu vou desenvolver, vou falar para o João como que ele vai conseguir
através do negócio aí conseguir isso, né? A Maria é essa outra coisa. Né? Ele é bom nisso, e sabe, e ele enxerga também. Sim. Por isso que eu digo, ele tem que ser realista, ele também enxerga o defeito das pessoas. Esse cara aqui tem cuidado porque ele manipula um pouco as pessoas. Esse cara aqui é meio garganta. Esse cara aqui, ele é meio agressivo. Não serve para essa função. Sim. Esse cara aqui, ele é meio sonhador demais. Ele vai vendo isso nas pessoas, né? Sim. Então ele entende de pessoas. Negócios são feitos de pessoas. Se não entendemos de pessoas, não entendemos de negócios. Não sabemos multiplicar isso. O teu líder também precisa de entender de pessoas, assim como você. Então vamos lá. Estamos evoluindo aqui. Nós temos que terminar esses 10 pontos aqui antes do término da live, que era o recado que eu queria dar. Falta 9 minutos. Ele é uma pessoa acessível. O que é uma pessoa acessível? Que ele é uma pessoa que tem tato com as pessoas. Ele sabe a hora de cobrar, mas ele também sabe a hora de divertir a equipe. Sim. Ele sabe a hora de despressurizar. Então ele é uma pessoa acessível. É uma pessoa que eu consigo... Ele sabe até pedir desculpas. Por que não pedir desculpa quando você erra? É uma pessoa que não está o tempo todo cuspindo fogo. É uma pessoa que tem tempo também para falar com cada um da equipe. É uma pessoa acessível, dedica tempo a cada um. Essa acessibilidade é importante. Total. O que mais? Ele tem coragem de tomar decisões. Oitavo item. É uma pessoa que tem coragem. Por que ele tem coragem? Como é que você faz para ter coragem? Ter coragem não é só sair tomando decisão aí e errando a qualquer custo. Porque tem muito líder que já faliu uma empresa porque ele tem coragem de tomar decisões, mas só tem coragem. Ele avalia a matriz risco versus impacto. É um kamikaze, né? Não é um kamikaze, é com o teu dinheiro. Ele analisa o risco versus o impacto. Tá, mas qual é o risco disso aqui fazer? Bom, o risco ele é baixo. Então tem um impacto alto, mas o risco é baixo. Então vamos fazer. Mas isso aqui tem um risco, ele tem um risco maior, mas ele não tem um impacto tão grande. Mas quem não arrisca não petisca, então vamos fazer. E ele conversa com você, mas ele também sabe, para certas decisões que tem um risco maior, ele conversa com você. Para certas decisões que tem um risco menor, ele tem mais autonomia. Não, então vamos fazer dessa forma, é assim que tem que ser feito. Não, você não falou com o dono. Mas nem tudo tem que ser falado com o dono, senão o negócio não anda. É assim que nós vamos fazer. Então ele toma decisões. Só que ele também não toma decisão sozinho para certas coisas. Ele analisa o risco. Se o risco for alto e o impacto for alto, ele vai falar com o dono da empresa. Sim. Ele não toma decisão sozinho, né? Isso. Que mais, gente? 9º item. Ele tem inteligência emocional, que está relacionado a várias coisas que a gente falou aqui atrás. Fala um pouco da resiliência ali que a gente falou, né? Tudo isso. Né? Fala um pouco da resiliência, mas fala um pouco sobre ser uma pessoa acessível. Mas o que é essa pessoa que tem inteligência emocional? Né? Ele é uma pessoa equilibrada. Ele sabe lidar com as crises que todo mundo passa por crise dentro da empresa. Ou o cara foi lá e brigou com a mulher, ou brigou com o coleguinha. Ele sabe negociar, ele sabe que não é hora de falar sobre esse assunto. Não, fica tranquilo, amanhã a gente conversa, então eu tô vendo que você está nervoso, né? Ele sabe mediar pessoas. Ele não é uma pessoa explosiva, não. E mesmo quando ele se torna, veja bem o que eu vou te falar, Gilson, mesmo quando ele se torna explosivo, é de uma forma controlada. Ele ele aumenta a temperatura, mas porque realmente precisa, né? Isso. Momento, né? Ele chega e fala: você não está fazendo a forma correta, não é assim que eu quero. Mas ele sabe fazer isso de uma forma controlada. Ele não xinga, ele não levanta demais o tom de voz. Ele sabe ser firme, mas sem perder o carisma. De novo, vou falar besteira aqui, né? É o líder Che Guevara, né? Hay que ser firme, pero sem perder la ternura. Então é isso, é o cara que sabe como falar, sabe como cobrar. Mas mais que isso, a inteligência emocional envolve percepção de pessoas, que a gente falou aqui sobre entender de pessoas. Ele é uma coisa mais completa. Mas se tiver que resumir a inteligência emocional, é que sabe lidar com crises, e as crises acontecem. Né? E sabe também reconhecer pessoas. Pô, a pessoa foi lá e fez uma coisa errada,
Você vai cagar na cabeça dela, pergunta a palavra aqui. Pesa melhor as coisas, vê qual que é o conjunto dessa pessoa. Liderança, como a gente fala aqui em vendas, por exemplo, né, Marcelo? O cara tem que estar vivendo em crise direto, né? Ele vive em crise direto, porque é difícil uma meta, quando ela é muito bem dada, ela não é fácil, é desafiadora, né? É desafiadora. E a meta da empresa que quer crescer, ela é desafiadora. E daí a pessoa que precisa desenvolver isso, um líder que está ali, um gerente, alguma coisa, ele sempre está em crise, porque dificilmente ele vai estar lá, o dia 1º eu estou fazendo 10% da empresa, dia 2, dia 3. Não é assim não, porque é aquele negócio, é aquela loucura que às vezes está dia 10 e ele está devendo toda a meta ainda. É verdade. Ele precisa corrigir aquilo. E é uma pessoa que não se desespera por ter inteligência emocional, só que a inteligência emocional se adquire. E você adquire como? Com cancha, com experiência. Então, você vê como está linkado a todo o resto. Como ele é exemplo, ele já passou por isso. Ele já passou por meses difíceis que ele era vendedor e ele não batia a meta, por exemplo, e ele vai te falar, não, isso aqui você vai agindo assim, você vai construindo esse resultado, calma que o resultado vem, esses clientes às vezes não vêm no primeiro momento, mas vão vir no segundo. Então ele te tranquiliza, que também além dele ser exemplo, a gente falou sobre visão aqui, ele tem visão do negócio. E às vezes você não está conseguindo fazer uma coisa, mas ele tem paciência de esperar, ele tem a paciência de esperar a tua curva de aprendizado, ele tem paciência para te tranquilizar, ele te traz essa tranquilidade olhando nos teus olhos. Calma, no momento certo você vai conseguir. Vai tentando, vai fazendo dessa forma. Os clientes vão vir e tal. Dando um exemplo, né? Claro. Então ele tem essa inteligência emocional que está linkada a todo o resto, né? Ele não é uma pessoa extremamente ansiosa, ele não sai socando parede, ele não sai gritando com todo mundo, ele sai guiando, dando firmeza, mas também dando com assertividade, mostrando o caminho para as pessoas. Perfeito. E por último, né, e não menos importante, para a gente concluir a live aqui, gente, eu acho que hoje a gente mostrou o que é um líder, então vamos só revisar os 9 primeiros itens para falar do último item, que não pode faltar, mas os 9 primeiros itens foram: o líder, ele é uma pessoa que estuda, está sempre se atualizando, é uma pessoa que tem disciplina, segue o procedimento no dia a dia da empresa, ele é uma pessoa que tem o poder do exemplo, ele é exemplo em tudo que faz, então ele não é hipócrita. Ele é uma pessoa que tem clareza de comunicação, né? Ele é uma pessoa que se comunica com uma frequência adequada, também não é um excesso de comunicação, tudo vira reunião, né? Não, ele se comunica de forma assertiva, na frequência certa, da forma certa, né? Quinto ponto, ele é uma pessoa que entende de pessoas, ele é uma pessoa que olha para cada um, sabe o perfil e utiliza a liderança situacional que nós falamos na live passada para lidar com cada um, entendendo os perfis. Sexto ponto, ele tem visão da equipe, do negócio, ele tem visão de futuro, onde ele quer chegar, como ele vai chegar, onde que o dono da empresa quer chegar junto com ele compartilha dessa visão ou com o consultor, ou com o dono da empresa, ou com os dois, né? Então estou me pondo nesse balaio aí. Sétimo item, ele é uma pessoa acessível, né? Ele é uma pessoa que as pessoas conseguem falar, não é um semideus que fica trancado numa sala e nunca sai de lá. Oitavo item, tem coragem de tomar decisões, ele sabe tomar as decisões, ele avalia a matriz de risco versus impacto, ele toma decisões autônomas quando tem que tomar, mas chama o dono da empresa quando precisa, né? E toma a decisão, não fica em cima do muro. Se tiver que desligar alguém, vai ser embasado. Se tiver que adquirir alguma coisa, algum item para compra, vai ser embasado. Se tiver que fazer uma venda com um certo nível de desconto, vai ser embasado. Nono item, ele tem inteligência emocional. 9. Ele tem inteligência emocional, né? Ele é uma pessoa equilibrada, sabe gerir crises das equipes, das pessoas. E qual é o 10º item, gente, que não pode faltar? Qual é? Gente, se você está criando um líder na tua empresa, você está dando poder para essa pessoa. Dê poder a uma pessoa e você vai conhecer essa pessoa de verdade. O verdadeiro eu dela vai aparecer. Então o que essa pessoa tem que ter? Humildade. Você tem que buscar a humildade nessa pessoa. E você tem a pessoa que é líder, ela tem que vigiar, porque o poder corrompe. Já diria o Lavoisier na Revolução Francesa, né, que era um filósofo
francês, ele falava: o poder absoluto corrompe de forma absoluta. E ele falou isso referindo-se a Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte talvez seja um dos maiores exemplos de que o poder corrompeu essa pessoa. Agora eu tenho uma visão muito particular minha. O poder, ele não corrompe. O poder revela. Aquilo já estava dentro da pessoa. E a pessoa tem autoconhecimento, ela não se deixa corromper. E eu, dono da empresa, não soube ver que essa pessoa já tinha aquela arrogância dentro dela. E de repente se deu poder para ela, ela se tornou uma pessoa que grita com os outros, que trata mal os outros, que acha que é o máximo, acha que tudo que ela faz é por causa dos esforços dela. Ela não entende o poder do trabalho em grupo, não entende o valor das pessoas. Então, para mim, o poder revela que a pessoa tinha uma falsa humildade, não era humilde de verdade. Sim, não tem dúvida. A gente fala isso muito com o dinheiro também, né? É muito Com semelhante, dinheiro, né? Porque ele só revela, o poder revela quem a pessoa de fato é. Isso né? mesmo. Isso mesmo. Mas foi legal, né? A gente conseguiu, eu acho que deu para entender algumas coisas, só falando para a gente fazer um fechamento aqui, Marcelo, que dá para desenvolver, né? Dá para desenvolver ali para o nosso amigo ali que é um empresário, um pequeno empresário, que ele realmente tem que, dentro dessas 10 características ali, identificar quem que é o cara que está ali, que ele quer colocar como líder, e ver se ele tem e investir naquela pessoa para ser a alavanca do negócio dele. Isso mesmo, isso mesmo. Muito Eu legal. falei até algumas coisas que não estavam programadas, fui puxando alguns exemplos, né? Mas Nem esse da Revolução Francesa foi fora de caixa. Um pouco de Mas esse história, filosofar também é bom. Legal. Mas foi ótimo, né? Que bom Legal. que você gostou, Gilson, também. E vamos, próxima live vamos falar sobre estratégia. Do grego, como é que era, né? Enfim, vamos falar sobre assim, estratégia. Como é importante sim, esse nosso ponto, amigo como é importante, Capitão gente. Nelson, né? Se você não assistiu as lives completas, a próxima live vai ser essencial para você entender cada vez mais. Eu diria que é o ponto de partida, né? É o ponto um de negócio. partida. É o ponto de partida. A gente já foi indo para situações práticas, Sim. como contratar pessoas, Claro. como treinar pessoas, Sim. mas agora que a gente está saindo dessa parte que é mais incêndio, né? É. A gente vai falar da estratégia da empresa. Total. E até lá, até quarta-feira que vem, às 19 horas, né, Gilson? Isso mesmo. Grande abraço. Um abraço.